Era uma tarde úmida de outono em uma pequena cidade do interior, onde o céu pesado, carregado de nuvens cinzentas, parecia sufocar até o ar. No meio da praça do mercado, um burburinho constante se misturava ao cheiro de terra molhada e feno. Ali, quase encolhida em si mesma, estava Ana, envolvida em um xale de lã desgastado que mal conseguia abafar o frio que lhe mordia a pele. Seus dedos, escondidos nas pregas da saia, tremiam, não só pelo vento cortante, mas por algo mais profundo, que a corroía por dentro. Ao seu lado, o pai, Piotr Fyodorovitch, passava a mão nervosa pela barba rala enquanto gritava para a multidão de comerciantes e artesãos que se aglomeravam no dia de feira. 30 rublos. Uma pechincha para quem precisa de uma mulher trabalhadora. Cozinha, costura, mantém a casa impecável. Sua voz, antes firme, agora falhava, traindo a vergonha que ambos sentiam. Ana sentia o rosto queimar não com o rubor da juventude, mas com uma febre de humilhação. Era como se estivessem leiloando uma vaca defeituosa no mercado. Por que, meu Deus? Pensava, enquanto apertava os lábios até doer. Há apenas 2 anos, ela era Ana Petrovna Kuptsova, a nora respeitada de uma família de comerciantes, esposa de Semyon, com um futuro que parecia seguro. Mas a sorte virou as costas. Tudo começou quando a sogra, Daria Makarovna, notou que o ventre de Ana não arredondava. Depois de 2 anos de casamento sem filhos, a mulher insistiu no divórcio eclesiástico. Semyon resistiu no início, mas a palavra da mãe era lei naquela casa. Defeituosas sussurravam por trás dela. Pior que uma mulher de má fama, pois nem os soldados ousavam brincar com uma estéril, o estigma era como uma marca-ferro. Daria espalhou boatos por toda a região, transformando-se da sogra em carrasco de sua reputação. Ela é sadia, só não tem filhos ainda. Tentava justificar o pai, mas seus gestos desamparados só aumentavam a culpa que Ana já carregava. Ela lembrava bem do dia em que Semyon a deixou na porta da casa paterna. Ele não conseguia olhar nos seus olhos, os ombros caídos como os de um cão espancado. Perdoe-me, Anuka, foi ordem da minha mãe, murmurou, antes de ir embora sem se despedir direito. Ana ficou ali paralisada, assistindo ao desmoronamento de tudo que julgava indestrutível. 30 rublos, repetiu o pai, a voz quebrando. Não vão se arrepender, gente boa. Os homens ao redor trocavam olhares, alguns cuspiam no chão, outros se benziam. Os mais jovens riam, avaliando seu corpo com descaro. Ela queria sumir, evaporar-se dali. Foi quando uma voz rouca e calma cortou o ar como um machado. Espere um pouco. A multidão se abriu, revelando um homem alto de ombros largos, cujos cabelos escuros já mostravam fios prateados nas têmporas. Seus olhos castanhos fitavam Ana sem malícia, sem curiosidade mórbida, apenas com uma franqueza que a deixou sem fôlego por um instante. Nikolai Ivanovitch, o carpinteiro da igreja, alguém murmurou. Ana já ouvirá falar dele, viúvo, com 4 filhos, conhecido por ser justo e trabalhador. A esposa morrera no parto havia 2 anos. Ele se aproximou, as mãos calejadas revelando uma vida de lida pesada. Seus olhos percorreram Ana não com luxúria, mas com o olhar de quem avalia um objeto útil. Ela, sem pensar, endireitou as costas. Se era para ser tratada como mercadoria, que ao menos vissem que era mercadoria de qualidade. Não precisa fazer isso assim, disse Nikolai ao pai de Ana, baixinho, mas firme. Não é direito. Alguns na multidão zombaram. Como assim? Todo mundo mostra a mercadoria antes de comprar. Ele nem se virou para responder. Seus olhos permaneceram em Ana, e algo neles, uma centelha de calor, a fez estremecer. 30 rublos, foi o que disse? Perguntou ao velho. Este, aliviado, balançou a cabeça com entusiasmo. Sim, sim. É pouco pelo que ela vale. Cozinha, costura, tem bom caráter. E quem sabe? Talvez ainda possa ter filhos. Chega, cortou Nikolai seco. Tirou de dentro do casaco uma bolsa de couro gastado, contou as moedas e as entregou ao pai de Ana. Aqui está. O homem pegou o dinheiro com mãos trêmulas, contou e sorriu aliviado. Está certo, meu bom homem. Então está combinado. Nikolai assentiu, depois virou-se para a multidão e declarou em voz alta para que todos ouvissem. Ninguém mais vai julgar esta mulher. Nos casamos daqui a 1 semana. Ana sentiu o mundo girar. Era um resgate, mas também uma transação. Um homem com filhos precisava de uma esposa para cuidar da casa, uma madrasta para suas crianças. Não era amor, era necessidade. Mas afinal, não era pela mesma necessidade que ela estava ali, exposta como um fardo indesejado? Vamos, disse Nikolai, sem rodeios. Estou esperando com a carroça nos portões. E se afastou, certo de que ela o seguiria. Ela olhou para o pai, que acenava com a cabeça, escondendo as moedas. Vá, filha. É um homem bom, sólido. Não vai passar fome com ele.
Adeus, papai, sussurrou Ana, beijando sua face. Venha nos visitar quando puder, respondeu ele, desviando o olhar. Ambos sabiam que isso seria difícil. Com passos firmes apesar das pernas que tremiam, Ana atravessou a praça sob olhares curiosos. Não deixaria que vissem seu desespero. Junto aos portões, uma carroça robusta aguardava, puxada por um cavalo forte. Nikolai já estava sentado, estendendo a mão para ajudá-la a subir. Sua palma era áspera, quente, transmitindo uma força tranquila, como a de um carvalho centenário. A carroça começou a se mover. Ao seu lado, sentava-se o homem que em poucos minutos se tornará seu futuro marido. Ana observava a praça se afastar, levando consigo os restos de sua vida passada. Dai-me forças, Senhor, para ser uma boa esposa e mãe para suas crianças, pediu em silêncio, apertando os dedos com força. Foi quando, entre as nuvens, um raio de sol tímido rompeu, dourando as copas das árvores. Um sinal? Ela escolheu acreditar que sim. Afinal, até o mais modesto riacho, depois de serpentear entre pedras e raízes, encontra seu caminho até o rio. A estrada, esburacada pelas chuvas, balançava a carroça em um ritmo cadenciado. O cavalo, seguro, seguia em frente, sacudindo a crina de vez em quando. Sobre a floresta escurecida, as sombras da noite desciam devagar, espessas como um manto tecido pela própria terra. O ar, pesado de folhas úmidas e do cheiro terroso dos cogumelos, trazia um frio que se insinuava pelos ossos. Ana sentava-se ereta, as mãos quietas sobre os joelhos, os dedos entrelaçados como se buscassem apoio um no outro. O xale havia escorregado dos ombros e o vento brincava com mechas soltas de seus cabelos castanhos, libertas da trança apertada. Ela lançava olhares furtivos ao homem ao seu lado, aquele que por um capricho do destino ou por desígnio de Deus, era agora seu marido. Ele guiava a carroça em silêncio, as rédeas firmes nas mãos calejadas, o olhar fixo no caminho à frente. 3 quilômetros já se haviam perdido atrás deles, e entre os dois não fora trocada uma única palavra. A quietude pesava preenchendo o espaço vazio como água em um poço seco. 2 estranhos unidos por um papel assinado, por uma promessa murmurada diante de um altar, por uma vida que agora deveriam dividir. O que estou fazendo? Pensava Ana, enquanto as dúvidas giravam em sua mente como folhas levadas pelo vento. Para onde vou? Para a casa de um desconhecido, para crianças que não são minhas, para um lar que não me pertence. A pergunta escapou-lhe dos lábios antes que pudesse detê-la, amarga e abrupta. Por que escolheram uma mulher defeituosa? Nikolai virou o rosto na sua direção. À luz morna do crepúsculo, seus traços pareciam talhados em pedra, ângulos duros e móveis. Só os olhos, atentos, a examinavam com uma calma que não era nem fria nem quente, mas medida, como quem avalia a resistência de uma tábua antes de cortá-la. Depois de um longo silêncio, ele respondeu, voz rouca como casca de carvalho, você não é defeituosa. Simplesmente não coube no molde que seu marido esperava. Ana sentiu um riso seco subir pela garganta, um riso que doía, carregado de anos de humilhação. Mas todos dizem, há quem murmure outras coisas. Nikolai interrompeu-a com um gesto brusco das rédeas, guiando o cavalo para a esquerda, em direção a um pinhal que se adensava à frente. Para cada boca que fala não há pano que tape. E daí? Sua voz não soava áspera, mas firme, como quem repete uma verdade já gastas pelas repetições. Ele continuou, os olhos ainda fitos na estrada. Tenho 4 filhos. Misha, o mais velho, faz 12 anos. O caçula, Sasha, acabou de completar 6. No meio, Pasha, de 9, e Katenka, de 7. Ana notou como seus lábios tremeram ao pronunciar o nome seguinte, como se as sílabas pesassem mais que o resto da frase. Minha mulher, Maria Nikolaevna, partiu há 2 anos. Febre puerperal. A palavra partiu soou como um golpe surdo. Crianças sem mãe são como jardim sem água, murcham aos poucos, disse ele mais baixo agora. Trabalho do amanhecer ao anoitecer, encomendas da igreja, dos comerciantes. Ganho nosso pão com estas mãos. Fez uma pausa e Ana viu as veias grossas que serpenteavam por seus dedos, marcas de uma vida de esforço. Mas elas precisam de mais que pão. Precisam de colo, de cuidado. Eu faço o que posso, mas sou homem. E homem, por mais que se esforce, não substitui uma mãe. Outro silêncio. Depois, como se a si mesmo, acrescentou, Misha é teimoso como eu. Sério demais para a idade. Não posso deixá-lo carregar o peso da casa antes da hora. Ana ouvia, os olhos baixos, enquanto algo dentro dela se apertava. Não havia promessas vazias ali, nem palavras doces para adocicar a verdade. Só fatos, crus e honestos. E era justamente essa honestidade que a deixava ao mesmo tempo amedrontada e estranhamente tranquila. As crianças são boas,
Perguntou ela, tão baixo que quase se perdeu no ruído das rodas. Um quase sorriso, rápido como o voo de um pássaro entre as árvores, tocou seus lábios. Como todas, cada uma à sua maneira. Misha é esperto, devora livros. Pasha é um redemoinho, mas tem coração mole. Katenka é quieta, adora cantar. E Sasha? A voz dele falhou por um instante, e Ana, sem pensar, tocou levemente a manga de seu casaco. Um gesto instintivo, que surpreendeu até ela mesma. Nikolai estremeceu, mas não se afastou. Sasha se parece com a mãe foi tudo o que disse. Naquelas 3 palavras cabia um oceano de dor não dita. Seguiu-se mais silêncio. A floresta ficava mais densa, a estrada serpenteava entre pinheiros centenários, cujos galhos se entrelaçavam acima deles como os arcos de uma catedral. De vez em quando, os cascos do cavalo estalavam sobre uma fina crosta de gelo nas poças. Corvos grasnavam nos céus, reunindo-se para a noite. Logo chegamos, anunciou Nikolai quando as árvores começaram a rarear. Ali, depois daqueles morros, fica nossa aldeia. A nossa. A palavra ecoou em Ana como um sino distorcido, parte medo, parte esperança. Ao dobrar o morro, avistou o povoado. 2 dezenas de casas de madeira alinhadas ao longo de uma única rua de terra batida. Nas janelas, luzes trêmulas de archotes e lampiões a querosene dançavam como vagalumes presos. Ouviu-se o latido de um cão, o mugido de vacas voltando do pasto. Nikolai dirigiu a carroça para a última casa, afastada das outras, como se quisesse guardar sua privacidade. Mesmo na penumbra, era possível ver que a construção era sólida. Troncos grossos de pinheiro, janelas emolduradas por entalhes cuidados, um telhado íngreme que prometia abrigar até a tempestade mais feroz. Eu mesmo levantei, disse ele, com um orgulho discreto ao notar o olhar de Ana. 3 anos juntando cada tora, cada prego. Desceu da carroça e estendeu a mão para ajudá-la. Seus dedos, ásperos pelo trabalho, seguraram os dela com uma força que não machucava, mas protegia. Entre convidou, empurrando os portões largos do quintal. Ana viu as construções anexas, o celeiro, o galinheiro, o abrigo para o gado, e um pouco afastada, uma pequena casa com uma janela baixa e larga. Minha oficina, explicou Nikolai, seguindo seu olhar. É lá que trabalho. Portas, janelas, móveis sob medida. Levou o cavalo ao estábulo e com um aceno indicou a casa, não fique no frio. Eu já vou. Ela subiu os degraus do alpendre e empurrou a porta pesada. Os cheiros a invadiam. Ervas secas penduradas nas vigas, madeira queimada, um vago traço de ratos, o por baixo de tudo, o aroma adocicado da casca de bétula. À direita, outra porta levava à sala principal. Ana hesitou, respirando fundo, antes de entrar. O calor da lareira a envolveu de imediato. Uma lâmpada querosene iluminava a mesa comprida, os bancos de madeira alinhados nas paredes, os ícones sagrados no canto. Mas o que saltava aos olhos era a desordem. Pratos sujos empilhados, roupas espalhadas, poeira acumulada nos parapeitos. Um lar que há muito carecia de mãos femininas. E então 4 pares de olhos se voltaram para ela. Misha, o mais velho, estava encostado na parede, braços cruzados sobre o peito, sobrancelhas franzidas em uma expressão que misturava desconfiança e desafio. Sua camisa remendada, embora limpa, denunciava os anos de uso. Boa noite, disse Ana, forçando a voz a soar calma. Sou Ana Petrovna. O menino assentiu sem dizer nada. De repente, um redemoinho de pernas e risadas irrompeu de trás da mesa. Um garoto mais novo, de cabelos revoltados e sardas no nariz achatado, parou à sua frente, ofegante. Você sabe fazer mingau? De milho com abóbora? Ana não pôde evitar um sorriso. Sei. E de trigo sarraceno e de aveia. Uau! Exclamou o menino, pulando no lugar. Eu sou Pasha. Por trás de Misha, uma menina magra espreitava, os cabelos loiros trançados em 2 finas tranças. Seus olhos, grandes, iguais aos de Nikolai, fitavam Ana com uma mistura de cautela e curiosidade. Você deve ser Katenka, adivinhou Ana. A garota assentiu sem se afastar do irmão. E onde está Sasha? Perguntou Ana, olhando ao redor. Nesse momento a porta se abriu, e Nikolai entrou, trazendo consigo o menor dos filhos, que se espremia atrás de suas pernas. Aqui está o Sasha, disse o pai, dando-lhe um leve empurrão para frente. Não tenha medo, filho. Esta é Ana Petrovna. Ela vai ficar conosco. O menino escondeu o rosto novamente. Bem, Nikolai olhou ao redor, como se avaliasse o que fazer em seguida. Misha, mostre a ela o quarto. Vou preparar o samovar. O rapaz mais velho dirigiu-se a uma porta pequena no fundo da sala sem uma palavra. Ana seguiu-o. A alcova era simples, uma cama coberta com um edredom de retalhos, um baú no canto, uma prateleira com frascos e caixinhas. Na parede, uma cruz de madeira rústica. Era o quarto da minha mãe, disse Misha, seco.
agora é seu. E saiu fechando a porta com um baque surdo. Ana sentou-se na beira da cama, as mãos trêmulas. Só então, sozinha, permitiu-se sentir o peso do dia, um casamento arranjado, um marido estranho, crianças que a encaravam como uma intrusa. O medo a invadia em ondas, misturado a uma pontada de desespero. E no entanto, pela primeira vez em meses, ninguém a olhara com desprezo. Ninguém sussurrara às suas costas. Ninguém exigirá que se justificasse por existir. Do lado de fora da porta, ouviu-se a voz animada de Pasha, e a tia Ana faz mingau de 3 tipos. Seguida pelo riso cristalino de Katenka, leve como badalar de sinos. Ana fechou os olhos. Talvez, só talvez, aquele fosse um começo. Os olhos se fecharam, e as lágrimas escorreram pelas faces não amargas, mas purificadoras, como uma chuva de primavera lavando a sujeira do inverno. Senhor, ajude-me, suplicou em silêncio. Ajude-me a ser uma boa mãe para eles. Ajude-me a não trair a confiança que depositaram em mim. Do lado de fora, as últimas folhas do outono farfalhavam ao vento. De algum lugar distante, chegava o eco de uma canção alongada, devem ser as mulheres voltando do campo, pensou. A vida seguia e cabia a ela encontrar seu lugar, um novo lugar naquela casa, com aquelas crianças. Ana enxugou as lágrimas com o dorso da mão e respirou fundo. Era hora de enfrentar sua nova família. Capítulo 3. Os primeiros desafios. O dia começava com o canto do galo e o mugido das vacas. Ana acordava ainda no escuro, por hábito cultivado nos anos na casa do pai. Levantava-se com cuidado para não fazer barulho, enrolava um xale nos ombros e saía para a sala grande, onde as achas já crepitavam na lareira, acesas pelo dono da casa. Nicolai sempre era o primeiro a se levantar, acendia o fogo em silêncio, alimentava os animais, buscava água no poço. Quando Ana aparecia na sala, ele apenas assentia com a cabeça, como se a esperasse a tempo, e seguia para a oficina ou para os afazeres na aldeia. Assim começava mais um dia, seu novo dia, em uma casa que aos poucos deixava de ser estranha. As 2 primeiras semanas foram um verdadeiro teste. A propriedade era grande e negligenciada, teias de aranha nos cantos, uma camada de foligem no fogão, roupas sujas amontoadas nos baús. As roupas das crianças estavam esfarrapadas, cheias de remendos mal feitos. O horto, outrora produtivo, agora sufocado por ervas daninhas. No porão restavam apenas meio barril de chucrute e batatas, algumas já brotando. Não dava tempo de arrumar tudo sozinho, explicou Nicolai, com um tom de culpa, quando ela lhe mostrou os tubérculos estragados. Ana apenas anuiu e pôs mãos à obra. Do amanhecer ao anoitecer, ela amassava massa, cozinhava sopa, lavava, esfregava, varria. As mãos incharam do sabão cáustico, as costas doíam de tanto se curvar sobre a tina. Mas queixar-se nem passava pela cabeça. Será que isso era um fardo depois de meses de humilhação? E então havia as crianças. Misha, de cabelo rebelde e olhar sério, a observava por baixo da franja, como se buscasse falhas. Todas as manhãs, verificava se suas botas estavam limpas, se os botões da camisa estavam costurados direito. Pasha, barulhento como uma tempestade, exigia ora um doce, ora um brinquedo, ora calças novas. Katenka mantinha distância, uma sombra silenciosa, parecida com um passarinho assustado. E Sasha? Sasha simplesmente se escondia ao vê-la. No terceiro dia, veio o primeiro tropeço. Ana colocou sal demais na sopa. À mesa, todos pararam ao provar a primeira colherada. Pasha fez uma careta e soltou. Fui, está salgada. Não dá para comer. Misha sorriu com malícia, nossa mãe fazia melhor. Ana baixou os olhos. Algo dentro dela se partiu, mas ela apenas respondeu, baixa, eu sei. Não quero ser melhor, quero ser necessária. Misha franziu a testa surpreso com a resposta, enquanto Nicolai, em silêncio, pegou um balde, diluiu a sopa com água e mexeu. Agora está bom. Essas coisas acontecem, disse, e continuou comendo como se nada tivesse ocorrido. Depois desse episódio, Ana redobrou os cuidados com a cozinha, mas os erros não demoraram a voltar. No 5º dia, queimou os blinis enquanto conversava com a vizinha, que entrará para pedir sal emprestado. No 7º, rasgou a camisa de Nicolai ao esfregar com força demais o colarinho na tábua de lavar. E no 9º dia veio o pior. Ela preparava mingau de milho com abóbora, o prato favorito de Pasha. A panela já cozinhava no fogão quando o pequeno Sasha correu para dentro da casa. Pela primeira vez, ele se aproximou sozinho, estendendo um sapatinho com o cadarço desamarrado. Amarra. Ana ajoelhou-se à sua frente, o coração acelerado de emoção. Um pequeno passo, uma vitória minúscula. Tão absorvida em fazer um laço perfeito, não percebeu quando o pegador escorregou, e a panela caiu com estrondo no chão de barro.
A massa amarela e fumegante espalhou-se pelo chão. O cheiro de abóbora queimada encheu a casa. Sasha pulou para trás, encostando-se na parede, assustado. Na porta apareceu Nikolai, atraído pelo barulho. Ana congelou, esperando repreensões, talvez até gritos. Com Semyon, seu antigo marido, um erro desses desencadearia uma tempestade. Mas Nikolai apenas observou a bagunça, coçou a nuca e, para sua surpresa, sorriu. Bem, se tem mingau no chão, é porque não vamos passar fome. E, pegando um pano, ajoelhou-se ao seu lado para ajudar a limpar. Naquela noite jantaram pão com leite. As crianças não reclamaram. E Pasha ainda piscou para Ana. Não tem problema, amanhã você faz outro. Sem panelas. A piada simples de repente aliviou o peso no peito dela. Como se o gelo de um rio congelado começasse a rachar. No dia seguinte, Ana saiu para estender a roupa lavada no quintal. O dia estava claro, mas já trazia o frescor do outono. Folhas amarelas das macieiras cobriam o chão como um tapete dourado. Num canto distante, sob uma velha tilha, avistou uma cruz de madeira simples. Ao se aproximar, viu uma inscrição talhada com mão inábil: Maria Nikolaevna Morozova, de 1855 a 1883. Morreu no parto. O vento balançava uma fita desbotada, mas limpa, amarrada à cruz. Ana ajoelhou-se e tocou a terra úmida. Ali jazia a mulher cujo lugar ela agora ocupava. Mãe de 4 crianças, esposa amada. Perdoe-me, sussurrou, sem saber se falava com a morta ou com Deus. Cuidarei deles como se fossem meus. Passos soaram atrás dela. Ao se virar, viu Nikolai segurando um pequeno buquê de flores tardias. Trago toda semana, disse ele baixo. Prometi que não a esqueceria. Não havia acusação em suas palavras, apenas a fidelidade cansada de uma promessa mantida. Ana levantou-se, sacudindo a terra dos joelhos. Era uma boa mulher. A melhor, respondeu ele, simples. Generosa, alegre. Cantava enquanto trabalhava. As crianças a adoravam sem medida. Ana sentindo um peso estranho no peito, não inveja, mas algo mais profundo, a compreensão de que teria de conviver não apenas com os vivos, mas com a memória daqueles que partiram. Vem, disse Nikolai de repente. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até a oficina, uma pequena construção nos fundos do quintal. Dentro cheirava a madeira fresca e verniz. Sobre a bancada, ferramentas organizadas. Plainas, formões, serras, cada uma em seu lugar. Encostada na parede, um armário inacabado, com cachos de uva esculpidos nas portas. É para a igreja, explicou Nikolai. O padre Vasily encomendou uma nova sacristia. Ele a conduziu até um canto afastado, onde prateleiras exibiam peças prontas, castiçais, caixinhas de joias, molduras talhadas para ícones. No centro, um modelo em miniatura de um iconostásio, trabalhado com precisão surpreendente. Esse é meu projeto para o próximo ano, disse, e havia orgulho em sua voz. Um iconostásio inteiro para a nova igreja da cidade. Um grande pedido. Se der certo, virão outros. Ana passou os dedos pelas ranhuras da madeira. Sob sua pele, o material ganhava vida, anjos de asas delicadas, parreiras entrelaçadas, aves do paraíso. Que beleza, murmurou. Você tem um domingo. Nikolai corou. Meu avô ensinou. Dizia, na madeira dorme uma alma, cabe a nós acordá-la. Ficaram lado a lado, sem se tocar, mas Ana sentiu algo tênue se esticar entre eles, um fio de compreensão. Aquele homem, seu marido perante Deus e os homens, ainda era um enigma. Mas agora ela via nele não apenas um viúvo silencioso com 4 filhos, mas um artesão que colocava a alma no que fazia. Naquela noite, enquanto punha a mesa para o jantar, Katenka apareceu na porta, segurando um pequeno buquê de flores de outono. É para você, disse a menina, estendendo o buquê com timidez. Katenka o colhera numa clareira além do rio, onde as últimas flores teimavam em resistir ao outono. Ana congelou, as palavras preso na garganta. Era a primeira vez que uma das crianças se dirigia a ela não por necessidade, mas por um gesto espontâneo do coração. Obrigada, querida, foi tudo que conseguiu murmurar, aceitando as flores simples entre dedos que tremiam levemente. Katenka assentiu com a cabeça e saiu correndo, mas não antes que Ana visse o sorriso tímido, quase imperceptível, iluminar seu rostinho. Ao final da segunda semana, a vida na casa começou a encontrar um ritmo novo, como um rio que, após as cheias, volta a correr dentro de seu leito. Ana acordava antes do sol, preparava o café da manhã com as brasas ainda morna da lareira. Nikolai partia para a oficina, onde o cheiro de madeira fresca se misturava ao som do cinzel. Misha seguia para a escola paroquial, onde cursava o 3º ano, carregando a pasta de couro gasto e um pedaço de pão com mel. Os menores brincavam no quintal ou ajudavam como podiam.
Sá arrastava lenha, pá alimentava as galinhas e Katenka, quando não estava colhendo flores, varria o alpendre com uma vassourinha do seu tamanho. À noite, todos se reuniam à mesa. Nikolai perguntava a cada um como fora o dia, e havia de tudo: lágrimas quando Pá caiu do muro e raspou o joelho até sangrar, brigas, quando Misha acusou Katenka de pegar sua lousa sem pedir, e mal-entendidos como quando Ana não soube como lidar com Sá, que se recusava a comer a papinha de leite. Mas no 15º dia aconteceu algo que Ana já não esperava. Ela preparou um jantar simples, porém farto: purê de batatas com cebola refogada, cogumelos em conserva, pão de centeio ainda quente do forno. Todos se sentaram à mesa. Nikolai fez o sinal da cruz. As crianças o imitaram. E comeram em silêncio, mas sem atenção de antes, sem olhares furtivos. Misha até pediu mais uma porção, coisa rara. Depois do jantar, Sá aproximou-se de Ana e estendeu uma pequena figura de madeira, um passarinho tosco talhado com mãos ainda desajeitadas. É para você. Papai ajudou a fazer. Ana segurou a figurinha com dedos trêmulos, levantou os olhos para Nikolai, que estava parado à porta da oficina. Ele assentiu quase imperceptivelmente, não para ela, mas para Sá, como se aprovasse o gesto do filho. E naquele momento Ana entendeu. O caminho seria longo, cheio de tropeços e provações. Mas o primeiro passo estava dado. Ela já não era uma estranha naquela casa. Não uma substituta, apenas necessária. Naquela noite, quando as crianças já dormiam e Nikolai fechava silenciosamente a tranca da porta azul, Ana penteara os cabelos em sua pequena alcova. O passarinho de madeira repousava sobre a janela, banhado pela luz amarelada da lamparina a querosene. Do outro lado da parede, vinham as respirações pesadas dos menores que já começavam a se aconchegar a ela. Sá até a chamara de mamãe naquela tarde, quando ela o cobriu com o cobertor. Misha, porém, ainda mantinha distância, embora seus olhos já não brilhassem com a mesma desconfiança de antes. Senhor, pensou Ana, passando os dedos pelas madeixas soltas, dai-me paciência, dai-me sabedoria, dai-me amor por estas crianças, como se eu mesma as tivesse gerado. Do lado de fora, as últimas folhas caíam dos galhos. O inverno se aproximava, o primeiro inverno de sua nova vida. Novembro chegou úmido e cortante. O céu se vestiu de nuvens chumbadas, por onde mal passavam raios de sol esparsos. O vento curvava os ramos nus das árvores, a chuva se alternava com neve molhada que derretia ao tocar o chão, transformando os caminhos em lamaçal. Nem o gado queria se afastar do estábulo nessa época, e as pessoas evitavam sair de casa sem necessidade. Na casa dos Morozov, porém, a vida seguia seu curso. Já se passará um mês desde que Ana e Nikolai se casaram na igrejinha da aldeia, sem festas nem convidados. Ela se adaptava ao novo papel, dona da casa, esposa, madrasta de 4 crianças. Os dias se repetiam, quase idênticos, afazeres domésticos, lavagem de roupas, cuidados com os menores. Mas naquela rotina havia algo sólido, como as paredes da casa que os protegiam das intempéries. Naquela manhã, Katenka acordou com as bochechas rosadas e os olhos brilhantes demais. No café da manhã, mal tocou na papinha, e quando Ana lhe pousou a mão na testa, a pele queimava. Está ardendo em febre. Alarmou-se. Para uma criança de 7 anos, aquilo não era bom sinal. Normalmente tão viva e curiosa, Katenka obedeceu em silêncio quando Ana a mandou deitar. Ao meio-dia, o estado piorou. A febre subiu, e tosse seca e áspera sacudia seu corpinho frágil. Ana umedeceu um pano na água fria e colocou-o sobre a testa da menina. Como posso ajudar? Perguntou Misha, espiando pela porta do quarto. Seus olhos refletiam medo. Traga água fresca do poço, respondeu Ana sem se virar. E avise seu pai quando ele chegar. Nikolai estava trabalhando em uma aldeia vizinha, consertando as portas de um moinho. Só voltou quando a noite já caía, sacudindo a neve dos ombros e batendo os pés para tirar a lama das botas. Como foi o dia? Perguntou ao entrar, mas parou ao ver a expressão de Ana. O que aconteceu? Katenka, ela respondeu baixinho. Adoeceu feio. Febre alta, tosse que parece rasgar o peito. O rosto de Nikolai empalideceu. Ana viu seus punhos se fecharem, a veia latejar em sua têmpora. Desde quando? Foi tudo que ele perguntou, a voz rouca como se viesse de muito longe. Desde manhã. Pensei que fosse só um resfriado, mas piorou depois do almoço. Nikolai deu um passo em direção ao quarto da filha, mas Ana segurou-o pelo braço. Troque de roupa primeiro. Tire as botas, o casaco. Não entre assim, vindo do frio. Ele obedeceu automaticamente, os dedos trêmulos ao desabotoar o sobretudo. A Marja também começou assim, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Primeiro a febre, depois a tosse, e então a febre puerperal. Ana balançou a cabeça. Isso é diferente.
Katenka só está com um resfriado forte. O outono úmido deve ter apanhado vento em algum lugar, mas por dentro, um frio lhe subia pela espinha. Ela sabia como essas doenças de outono levavam crianças. Na aldeia vizinha só aquele ano, 3 bebês tinham sido enterrados antes do Natal. Entraram juntos no quarto. Katenka jazia de braços abertos, respirando com um chiado doloroso. A camisa de linho estava encharcada de suor, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Nikolai ajoelhou-se ao lado da cama, tocou a face da filha com dedos hesitantes. Katenka, minha filha. A menina abriu os olhos turvos, sem reconhecê-lo. Mamãe, sussurrou em delírio, a voz gelada. Nikolai ficou imóvel, como se atingido por um raio. Ana viu seu rosto petrificar-se. Vá até os meninos, disse ela baixinho. Eles também estão com medo. Explique o que está acontecendo com a irmã. Eu fico com ela. Ele se levantou, os olhos úmidos. Se precisar de algo. Não precisaremos de nada, respondeu Ana, apertando-lhe a mão com firmeza. Vamos cuidar dela. Vamos fazê-la melhorar. Quando ele saiu, ela olhou ao redor. O ar no quarto estava pesado, viciado. Abriu a pequena janela, deixando entrar o frio cortante da noite. Depois pegou debaixo da cama um saquinho de linho onde guardava ervas secas. Ensinado pela mãe ainda na infância, sabia qual planta servia para cada mal, ferveu água. Preparou uma infusão de folhas de framboeiro, tilha e hortelã. Adicionou mel colhido no verão passado. Com cuidado, levantou a cabeça da menina. Beba, Katenka. Está quente e doce. A criança tomou alguns goles e foi tomada por um acesso de tosse. Ana esperou pacientemente, apoiando seus ombros até que a crise passasse, e então voltou a oferecer a xícara. Assim, aos pouquinhos. Muito bem. Em seguida, esfregou o peito e as costas da menina com gordura de texugo, enrolou-a em um xale de lã e preparou cataplasmas de mostarda por via das dúvidas. Do lado de fora, ouvia-se o murmúrio abafado das vozes. Nikolai falava com os filhos. Ana distinguia o choro de Saa, a voz séria, quase adulta, de Misha tentando consolá-lo. A menina se debateu em febre a noite inteira. Ana trocou as compressas frias, deu-lhes chás, passou panos úmidos em seu corpo. Sempre que a tosse a sacudia, sentava-a, batia-lhe nas costas para ajudar a expelir o catarro. À meia-noite chegou Babuska Gafia, a parteira e curandeira da aldeia, conhecida por seu olho clínico e línguas afiada. Veio sem ser chamada, algum vizinho deve ter espalhado a notícia. Magra de olhos penetrantes como furadeiras, examinou Katenka com mãos ágeis, apalpou a testa, o abdômen, escutou a respiração. Está fazendo certo, disse por fim. Você sabe das ervas? Perguntou Babuska Gafia com um brilho astuto nos olhos. Minha mãe me ensinou, respondeu Ana, indicando com um gesto os preparativos sobre a mesa, os saquinhos de linho com camomila, os ramos de tomilho pendurados para secar, o mel escuro guardado em potes de barro. A velha curandeira assentiu, satisfeita. Ensinou bem. E o que mais você faz? Ana mostrou os emplastros de mostarda já prontos, cortados em quadrados perfeitos. Se a tosse descer para o peito. Bom, resmungou a Gafia com um grunhido de aprovação. Assim era sua mãe. Cuidava como se cada criança fosse sua. Seus olhos, afiados como facas de podar, cravaram-se em Ana. Poucas faziam melhor. Ana estremeceu. A comparação doía como um corte fresco. A velha notou, e um sorriso sem dentes esticou sua boca enrugada. Não tema o peso das palavras, menina. Os mortos não se ofendem com a verdade, e os vivos só têm a ganhar com ela. Com mãos nodosas, tirou debaixo do xale um saquinho de pano cru, cheio de raízes secas e retorcidas. Ferve ao amanhecer. 3 golinhos, nenhum a mais. Quebrará a febre como vidro sob a bota. Obrigada, Babuska Gafia, curvou-se Ana, tocando a fronte na mão ossuda da velha. Não a mim, filha. Agradeça a Obgoroditsa, murmurou a parteira, fazendo o sinal da cruz. Ela é a padroeira de todas as mães, as de sangue e as de coração. Quando a porta rangeu atrás da curandeira, Ana voltou a sentar-se ao lado da cama de Katenka. Lá fora, o vento uivava entre as árvores, e alguma janela mal fechada batia em ritmos irregulares, como um coração cansado. Nikolai apareceu no umbral da alcova, a luz trêmula da lamparina esculpindo sombras em seu rosto. Como está ela? Perguntou, a voz rouca de preocupação. A febre não cede, respondeu Ana, passando o dorso da mão pela testa úmida da menina. Mas também não sobe. Ela luta. Nikolai permaneceu imóvel, observando enquanto Ana trocava o pano úmido na testa da filha, ajustava o cobertor com gestos precisos, sussurrava palavras que só a criança podia ouvir. Seu rosto era um mapa de emoções conflitantes, o medo escavando sulcos ao redor dos olhos,
a gratidão amolecendo a linha dura da mandíbula, uma espécie de espanto, como se visse Ana pela primeira vez. Deite-se, disse ela sem levantar os olhos. Eu fico com ela. E você? Objetou ele, hesitante. Depois. Agora não é hora de dormir. Nikolai abriu a boca para insistir, mas engoliu as palavras. Limitou-se a assentir e retirou-se, deixando para trás apenas o cheiro de lenha queimada e neblina de inverno. Ana passou a noite inteira ao lado da cama, trocando compressas, oferecendo colheradas de chá de ervas amargas, murmurando preces entre os dentes. Sempre que Katenka se debatia no delírio, chamando pela mãe com uma voz que partia o coração, Ana afagava seus cabelos emaranhados e cantava baixinho as mesmas canções de ninar que sua própria mãe lhe cantara e canções que jamais cantaria para seus próprios filhos, aqueles que o destino lhe roubara antes mesmo de nascerem. Senhor, suplicava em silêncio, se é preciso um sacrifício, tome meu descanso, minha força, minha saúde. Mas poupe esta criança. Ela já perdeu uma mãe. Não a tire também do pai e dos irmãos. Na hora mais escura antes da aurora, quando o mundo parece suspenso entre a noite e o dia, Katenka abriu os olhos. O olhar ainda era turvo, perdido entre a febre e os sonhos, mas algo nele se iluminou ao encontrar Ana. Mamoca, não vai embora, sussurrou, agarrando-se à mão da mulher com dedos trêmulos. O coração de Ana contraiu-se como se uma mão invisível o espremesse. Sabia que a menina delirava, via outra mulher em seu lugar. Mas mesmo assim, inclinou-se até que seus rostos quase se tocassem e respondeu com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Estou aqui, Dosha. Não vou a lugar nenhum. E pela primeira vez em meses, aquelas palavras não eram uma mentira. Não eram um consolo vazio, uma promessa feita por obrigação. Ana sabia com uma certeza que queimava mais que a febre, não iria embora. Não dessa menina, não dos seus irmãos, não daquele homem de olhos cansados que contra todas as probabilidades, tornará-se seu marido. Ao primeiro clarão cinzento do amanhecer, Ana preparou a infusão das raízes de agafia. 3 golinhos como ordenado. Katenka bebeu obediente, franzindo o nariz para o amargor, e logo mergulhou num sono menos agitado. Quando o sol de novembro, pálido e hesitante, espiou pela janela, a febre começou a ceder. A respiração da menina tornou-se mais longa, o peito subia e descia sem aquele chiado desesperado. As bochechas, antes ardentes e manchadas, perderam o rubor doentio. Ana permanecia encostada na parede, os ossos doloridos pela noite em claro, os olhos ardendo como brasas. Mas dentro dela florescia algo quente e leve, como a primeira luz depois de uma tempestade. A menina havia vencido. Havia se agarrado à vida com unhas e dentes, como um broto que rompe o asfalto. Nikolai entrou na alcova com passos pesados. A exaustão marcava seu rosto. Era claro que também não dormira. Está. Sua voz falhou. Viva, respondeu Ana, e um sorriso cansado iluminou seu rosto. E ficará. A febre baixa. Ele afundou na beira da cama, tocou a testa da filha com o dorso da mão como se não acreditasse. Depois exalou longo e trêmulo, como se soltasse um fardo que carregava há anos. É verdade, murmurou. Está mais fresca. Nesse momento, Katenka abriu os olhos. Desta vez, o olhar era límpido, consciente. Reconheceu o pai primeiro. Papa? Chamou fraca, mas sem a rouquidão da doença. Estou aqui, Tica, respondeu Nikolai, pegando sua mão pequena entre as suas calosas e fortes. Então a menina virou a cabeça e viu Ana. Um silêncio se estendeu, carregado de tudo o que não podia ser dito. Até que, com uma simplicidade que cortou o ar como uma lâmina. Obrigada, mama. 2 palavras. Um título que não lhe pertencia. Mas quando saíram da boca de Katenka, soaram para Ana mais doces que qualquer música, mais verdadeiras que qualquer juramento. Ela se inclinou e beijou a testa da criança, sentindo a pele já fresca sob seus lábios. Melhore, Rodnaia. Agora é só descansar. Nikolai acompanhou Ana até a cozinha. Ela cambaleava de cansaço, os pés pesados como chumbo. Deite-se, ordenou ele com uma firmeza que não admitia réplica. Eu fico com ela. Ana balançou a cabeça, embora os olhos ardessem de sono. Ao serviço da casa. A vaca não foi ordenhada, os meninos não comeram. Eu cuido de tudo, interrompeu Nikolai. Juntos será mais rápido. E assim foi. Enquanto Ana, com mãos trêmulas de exaustão, ajudava a preparar o mingau para Katenka, Nikolai alimentava os animais e acendia o fogo. Misha e Pasha arrastavam baldes de água, jogavam lenha na lareira, seus rostos sérios com a importância da tarefa. Até o pequeno Sasha corria pelo quintal, levando recados com a solenidade de um mensageiro imperial. Ao meio-dia, tudo estava feito.
Ana espiou Katenka. A menina dormia um sono tranquilo, sem os gemidos da febre, sem o suor que antes encharcava os lençóis. O pior havia passado. Deite-se, repetiu Nikolai, desta vez com uma suavidade que era quase um carinho. Eu a chamo se precisar. Ana não discutiu. Caminhou até seu pequeno quarto. Afundou-se na cama sem sequer tirar as botas. O sono a engoliu instantaneamente, pesado e escuro como terra úmida depois da chuva. Acordou com vozes infantis do lado de fora da porta. Misha contava algo aos irmãos, e os risos abafados deles soavam como música. Pela janela entreaberta entrava um sopro de ar fresco, carregado com o cheiro de neblina e pinheiros. Do lado de fora, o machado de Nikolai batia na madeira, ritmado e seguro. Era apenas um dia comum. O som da lenha sendo partida, o murmúrio das crianças, o cheiro de mingau queimando levemente no fogão. Mas para Ana, aqueles ruídos cotidianos soavam diferentes agora. Como uma sinfonia composta só para ela, a trilha sonora de uma vida que, sem que percebesse, havia começado de novo. Levantou-se, passou as mãos pelos cabelos desalinhados e saiu. Misha, ao vê-la, pulou como se tivesse molas nos pés. Mama, eu fiz mingau. Posso dar para Katenka sozinho? A palavra, tão simples, tão natural na boca de uma criança, fez o ar parar nos pulmões de Ana. Mama. Misha, o orgulhoso, o teimoso, que jamais a chamara assim antes. Pode, respondeu ela, e sua voz saía estranha, engasgada. Mas eu ajudo. Juntos, fica mais rápido, não é? À noite, quando as crianças já dormiam e Katenka, depois de tomar o último chá de ervas, também descansava sem febre, Ana e Nikolai sentaram-se junto ao fogão. As achas estalavam, jogando reflexos avermelhados nas paredes de madeira. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve verdadeira dançavam diante da janela, leves como plumas. Você a salvou, disse Nikolai, tão baixo que Ana quase não ouviu. Como uma mãe de verdade. Ela olhou para ele. Seu rosto estava marcado pela noite em claro, uma nova ruga sulcava a testa, fios prateados brilhavam na barba por fazer. Seu marido. O pai daqueles que, sem planejar, tornaram-se seus filhos. Ela é minha filha, respondeu Ana, simples como quem afirma que o céu é azul. Nikolai fitou-a por um longo momento, como se a visse pela primeira vez. Então estendeu a mão hesitante, como se temesse ser rejeitado, e tocou os dedos dela. Um toque tímido, quase acidental. Obrigado. Ana não recuou. Pelo contrário, apertou levemente seus dedos em resposta, e ficaram assim, olhando para as chamas, enquanto a neve caía do lado de fora, cobrindo a terra com um manto branco. Como se a própria natureza lhes oferecesse uma página em branco limpa, intocada, para que escrevessem juntos o resto da história. O dia de fevereiro amanheceu surpreendentemente claro. O sol, refletido na neve, cegava como um espelho, obrigando-os a semicerrar os olhos. O ar gelado beliscava as bochechas, mas Ana mal sentia o frio. Seu corpo vibrava com uma agitação que não era só do vento. Pela primeira vez em 3 meses, deixaria a aldeia. Desde que chegara à casa dos Morozov, só saíra 2 vezes, ambas para a igreja, envoltada em xales escuros, com um rosário apertado entre os dedos. Mas hoje era diferente. Hoje, ela e Nikolai iam à feira de inverno na cidade. Uma viagem necessária para reabastecer a despensa antes que as estradas ficassem intransitáveis com as nevascas de março. O trenó deslizava com facilidade pela estrada compactada, os sinos das correias tilintando a cada solavanco. Nikolai guiava com segurança, ocasionalmente gritando para o alazão que resfolegava vapor pelo focinho. Ana enrolara-se em seu poluchubok, o casaco forrado com pele de lebre que ganhará de Nikolai no Natal, e sentia as bochechas queimar, não só pelo frio, mas pela expectativa. Seus dedos brincavam com a franja do chale, torcendo o tecido sem parar. Nervosa? Perguntou Nikolai, notando seu gesto. Ana suspirou. Há muito não vou à cidade. As pessoas falam. Ele assentiu, compreensivo. Depois da doença de Katenka, algo entre eles havia mudado. Não era paixão, não ainda. Mas como se um fio invisível, fino como seda de aranha, tivesse sido tecido entre seus corações. Uma confiança quieta que crescia no silêncio compartilhado, nas trocas de olhares sobre a cabeça das crianças, nos gestos que já não precisavam de palavras. Ninguém ousará ofendê-la, disse Nikolai, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Agora você é Morozova. Minha esposa. As palavras simples aqueceram algo dentro dela, como um gole de chá quente depois de horas no gelo. Ana seguia alguns passos atrás, observando os produtos expostos, mercadorias que há muito não via na pobreza do campo. Na loja de miudezas, Nikolai deteve-se, escolhendo um presente para Kátia.
A menina havia se recuperado da doença, mas ainda estava frágil, com as bochechas pálidas e os olhos um pouco fundos. Ele parou diante do balcão de fitas, passando os dedos pelas faixas de seda colorida, cada uma mais vibrante que a outra. Qual levamos? Perguntou a Ana, como se sua opinião fosse a única que importasse. Ela sorriu, comovida por aquele gesto simples. Uma fita azul, como o céu de inverno antes do anoitecer. Ela vai adorar, murmurou Ana. Seus olhos vão brilhar quando vir. Mas a tranquilidade daquele momento se desfez assim que saíram da loja. Bem à sua frente, bloqueando a passagem, estava uma mulher corpulenta envolta em um casaco de pele caro demais para ser discreto. Ao seu lado, uma jovem de rosto redondo e barriga proeminente, mal escondida pela casaca entreaberta, arrastava os pés com ar de superioridade. Ana congelou. Reconheceu-as imediatamente, Daria Makarovna, sua ex-sogra, e Pelageia, a nova nora, escolhida para ocupar seu lugar depois que o casamento com Semyon foi desfeito. Por um instante, Ana quis virar-se e correr, sumir na multidão como uma sombra. Mas era tarde. Daria Makarovna já a havia visto. Os olhos da velha se estreitaram, e um sorriso cruel distendeu seus lábios finos. Olhe só, Pelageia, disse ela em voz alta não para a nora, mas para os curiosos que logo começaram a se aglomerar. Eis a estéril. Nem um cachorro foi capaz de parir. As palavras a atingiram como um tapa. 3 meses de paz na casa dos Morozov haviam quase apagado a memória da humilhação que sofrerá ao ser expulsada da casa do ex-marido, descartada como um objeto quebrado. Mas agora tudo voltava, a dor aguda queimando por dentro, roubando-lhe o fôlego. Pelageia, a jovem nora, percorreu Ana com um olhar de cima a baixo, o desdém estampado no rosto. É ela mesmo? Perguntou a sogra, acariciando a barriga com gestos exagerados. Eu já estou para dar à luz. Risadas ecoaram ao redor. Em uma cidade pequena, qualquer conflito era espetáculo. Alguém bufou, outro apontou para Ana com o dedo em rixe. Vejam só, continuou Daria Makarovna, deleitando-se com o poder de ferir. Meu filho sofreu 4 anos com essa. E agora, olhem só, se agarrou a um viúvo com crianças. Não pode ter as suas, então cuida das dos outros. Ana mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo levemente. O peso do passado a esmagava de novo, a vergonha, a impotência, a sensação de ser defeituosa, indigna. Era assim que pagava por aqueles breves meses de felicidade? Voltar a ser exposta, ridicularizada, reduzida à sua suposta falha? Foi então que a voz de Nikolai cortou o ar, calma, mas firme o suficiente para silenciar até os mais ousados. Por que minha senhora julga a esposa alheia? Melhor cuidar da sua própria nora. Daria Makarovna engasgou, claramente não esperando resistência. Mas recuperou-se rápido, erguendo o queixo. E você, quem seria? Nikolai Ivanovich Morozov, respondeu ele, sem hesitar. Marido de Ana Petrovna. A velha soltou uma risada áspera. Ah, então foi você quem recolheu a mercadoria avariada? Zombou. Coitado. Criança sem mãe. E essa nem as suas pode dar. Nikolai não se abalou. Em vez disso, pousou a mão no ombro de Ana. Um gesto que era ao mesmo tempo proteção e declaração. Aquele toque simples devolveu-lhe um pouco de força, como se uma corrente invisível a ancorasse de volta a si mesma. Ela é a única, disse Nikolai, não apenas para Daria Makarovna, mas para todos que o cercavam, que ensinou meu filho a ler. A única que canta para minha filha adormecer. A única que transformou nossa casa em um lar. Sua voz não era alta nem dramática. Falava como quem enuncia verdades óbvias, e foi justamente essa simplicidade que deu peso às palavras. A multidão emudeceu. Até Pelageia parou de acariciar a barriga, a expressão presunçosa desvanecendo-se. Na minha casa, continuou Nikolai, sem elevar o tom, não se mede uma mulher apenas pela capacidade de parir. Na minha casa valoriza-se um coração bondoso, mãos cuidadoras e uma alma leal. Daria Makarovna empalideceu de raiva. O que você sabe, homem sem filhos? Uma mulher sem frutos é como uma árvore seca. Para que serve? Para amar, respondeu Nikolai, sem rodeios. Para tornar a vida dos outros mais clara. Minhas crianças a amam como se fosse sua. E se Deus não lhe deu filhos próprios, quem somos nós para questionar seus desígnios? Ele tomou a mão de Ana, guiando-a através da multidão que agora abria caminho em silêncio. Ela caminhava ao seu lado, sentindo as lágrimas escorrerem, não mais de vergonha, mas de algo novo, doloroso e luminoso ao mesmo tempo. Nunca nem seu pai nem Semyon haviam se posto assim em sua defesa. Nunca alguém falará dela com tanto respeito. Chegaram à pousada sem trocar uma palavra. Nikolai ajudou-a a subir no sanes, cobrindo suas pernas com uma pele de urso espessa.
Quando a cidade ficou para trás e a planície branca se estendeu diante deles, pontuada pela linha escura da floresta no horizonte, Ana finalmente quebrou o silêncio. Obrigada. Nikolai virou levemente a cabeça, mas não tirou os olhos da estrada. Por quê? Por me defender. Pelas suas palavras. Ele demorou antes de responder, como se pesasse cada sílaba. Só falei a verdade. A simplicidade daquilo fez seus olhos arderem de novo. Durante anos ela viverá tentando ser útil, agradável, necessária. Adaptara-se, calara-se, suportara. E de repente descobria que poderia ser valorizada simplesmente por existir. A neve de fevereiro ainda cobria os campos em manchas esbranquiçadas, mas o vento uivava fraco na chaminé, como um suspiro cansado do inverno. Na sala ao lado as crianças respiravam pesado, mergulhadas em sonhos infantis. Uma noite comum. Uma vida comum. Yet, para Ana, aquele instante tinha o peso de um milagre. Era como se, após anos tropeçando na escuridão, ela finalmente emergisse para a luz do sol. A primavera de 1887 irrompeu na vida dos Morozov com a força de um rio após o degelo. Córregos cantavam pelos barrancos, a água derretida inundava o caminho até a aldeia, e nas clareiras entre a neve surgiam as primeiras flores tímidas, corajosas demais para seu tempo. O céu sobre os telhados, desbotado pelo inverno, recuperava aos poucos seu azul profundo, respirando calor a cada dia que passava. Ana estava junto à janela aberta, os dedos apertando a moldura de madeira enquanto inalava o ar fresco, carregado do cheiro úmido da terra despertando. No pequeno jardim diante da casa, brotavam as primeiras pontas verdes da grama, sinais de que a vida teimosa sempre voltava. Dentro do lar, misturavam-se os aromas, o pão recém-assado que esquentava sobre a mesa, o feno mofado que Nikolai tinha trazido do celeiro naquela manhã para forrar os ninhos das galinhas poedeiras. Em ano e meio aquele cheiro de madeira recém-cortada, de fumaça da lareira, de terra nos sapatos, tinha se tornado para ela o perfume do lar, não de um lugar qualquer, mas do seu lugar. Ela suspirou, olhando ao redor da sala com carinho. As tábuas do assoalho, esbranquiçadas pelo esmero de tantos esfregões, as cortinas de linho cru nas janelas, alvas como neve ao sol, os ícones no canto, reluzentes sob a luz trêmula da lamparina, o samovar de cobre polido até brilhar como ouro. Cada objeto lhe era familiar, cada um carregava uma história. Aquele não era mais a casa dos Morozov, era sua casa. E as crianças? Elas também eram suas crianças. Sasha, agora com 7 anos, seguia-a como uma sombra, os olhos brilhantes de admiração a cada tarefa que ela realizava. Katia, apesar da pouca idade, já era uma ajudante incansável. Amassava massa, varria o chão, cuidava dos menores com uma seriedade que fazia Ana sorrir. Pasha, ainda um redemoinho de energia, começava a mostrar traços do homem que se tornaria, a contenção nos gestos, a responsabilidade ao carregar lenha ou consertar a cerca. Mas era Misha quem ocupava seus pensamentos naquele momento. O mais velho. O que mais resistira. Durante meses entre eles pairara uma distância polida, não havia hostilidade, mas tampouco a intimidade que Ana ansiava. Misha lembrava demais da mãe que perderá, e essa memória era uma muralha entre eles. Até então. Mamãe, mamãe, olha. A voz de Misha ecoou pela rua, cheia de uma alegria que não cabia em peito tão jovem. Ele corria em direção à casa, agitando um papel acima da cabeça, os pés levantando poeira do caminho ainda úmido. Ana enxugou as mãos no avental e saiu para o alpendre, o coração batendo mais rápido que o normal. Fui aceito, anunciou o menino ofegante, os olhos brilhando como brasas. O padre Vasily disse pessoalmente. Desde o outono passado, Misha ajudava Panomar na igreja. Varria o chão, tocava os sinos, carregava os livros sagrados. Agora finalmente seguria em mãos o tão sonhado documento, a carta de aceitação na escola paroquial pela qual tanto lutara. Parabéns, meu querido, Ana o abraçou, sentindo o calor do corpo do menino, o cheiro de suor e terra que sempre o acompanhava. Seu pai já sabe? Ainda não. Ele está na floresta na derrubada. Só volta à noite. Misha sorria, e naquele sorriso Ana via o reflexo de Nikolai, os mesmos olhos sérios, a mesma rugosidade entre as sobrancelhas. Mas havia algo mais, uma pureza, uma felicidade tão genuína que só a infância consegue guardar. O padre Vasily mandou vir amanhã para a matrícula, continuou o menino sem fôlego. Disse para vir com os pais. Os dois. Ana congelou. As palavras bateram nela como uma lufada de vento gelado. Comigo? Claro. Misha deu de ombros como se a pergunta fosse absurda. Você é minha mãe. Aquelas 3 sílabas, você é minha mãe, ressoaram dentro dela como um sino. Não madrasta. Não tia. Mãe.
Era tudo que Ana jamais ousara esperar, tudo que seu coração temera não merecer. Sua mãe foi tudo que conseguiu dizer, a voz embargada. Claro, amanhã iremos. Todos juntos. A igreja do vilarejo era pequena, mas bem cuidada. Paredes de pedra branca, cúpula recém-pintada de um azul celeste, e o campanário apontando para o céu como um dedo em prece. Dentro, o ar era denso com o cheiro de incenso, cera derretida e papel envelhecido. O padre Vasili, com sua barba grisalha e olhos bondosos, recebeu-os no nártex. Atrás dele, o diácono seguria um livro grosso, as páginas amareladas pelo tempo. Boa tarde, cumprimentou o sacerdote, com um sorriso que enrugava ainda mais seu rosto. Nicolai com sua esposa. Um bom motivo nos traz aqui. Seu Mikhail é um rapaz esperto, já o observo há tempo. A escola é o lugar certo para ele. Nicolai inclinou a cabeça respeitoso. Agradecemos, padre. É uma grande honra para nós. Foram conduzidos a uma pequena sala anexa, onde o padre Vasili atendia aos fiéis. O diácono abriu o enorme livro, um filã de capas gastas, onde eram registrados nascimentos, batizados, casamentos e óbitos. Com um gesto lento, o sacerdote alisou a barba. Vamos registrar então. Nome: Mikhail Nikolaevich Morozov. Ano de nascimento: 1873. Religião: ortodoxa. Pai: Nikolai Ivanovich Morozov, camponês carpinteiro. E a mãe? Ele levantou os olhos, primeiro para Ana, depois para Nikolai. Um silêncio pesado encheu o espaço. Ana prendeu a respiração. Naquele momento, sentiu com crueldade a fragilidade de seu lugar. Nos documentos ela não passava de madrasta, um nome adicionado depois, uma presença tolerada. A certidão de Misha havia sido feita ainda em vida de Masha. Poderia seu nome aparecer naquele livro sagrado? Foi Misha quem deu um passo à frente, a voz firme sem hesitar. Ana Petrovna Morozova. O padre Vasili franziu a testa. Mãe natural? Os olhos do menino encontraram os do sacerdote, sem desafio, apenas com uma certeza tranquila. Ela é nossa mãe. De verdade. O silêncio se estendeu. O sacerdote olhou para Nikolai, que assentiu lento. O menino fala a verdade, padre. Ana Petrovna é mãe deles agora. Diante de Deus e dos homens. O padre Vasili coçou a barba, pensativo. Conhecia a história dos Morozov, em uma aldeia pequena, todos sabiam de tudo. Sabia da morte de Masha, do novo casamento de Nikolai, das crianças que aos poucos tinham se apegado àquela mulher quieta e trabalhadora. Bem, disse finalmente depois de uma pausa. Que seja registrado assim. Ana Petrovna Morozova nascida. Voronova, respondeu Ana tão baixo que mal se ouviu. O diácono mergulhou a pena no tinteiro e traçou as letras com cuidado, polvilhando areia sobre a tinta para secá-la. Ana observava hipnotizada enquanto seu nome surgia no papel amarelado, preto sobre branco, oficial, indelével. Uma linha que a atava para sempre, aquela família, aquele menino. O resto se passou como em um sonho. O padre Vasili abençoou Misha, entregando-lhe uma psaltir fina e uma vela, seus primeiros materiais de estudo. Explicou os horários das aulas, a roupa adequada, o que levar. Ana permaneceu ao lado de Nikolai, acenando de vez em quando, incapaz de pronunciar uma palavra. Dentro dela, uma pequena chama tremulava, não forte, mas constante, aquecendo-lhe as entranhas. Ela é nossa mãe. E agora aquelas palavras ganhavam o peso do papel e da tinta, seladas pelo sinete da igreja. No caminho de volta, Misha corria à frente, brandindo a psaltir e contando aos irmãos mais novos, que os esperavam na entrada da aldeia, sobre sua conquista. Ana e Nikolai seguiam atrás, em silêncio confortável. Ele decidiu sozinho, disse Nikolai de repente. Eu não falei nada. Ana ergueu os olhos para ele. Seu rosto, curtido pelo sol e pelo vento, parecia esculpido em pedra. Mas nos olhos, aqueles olhos que ela aprenderá a decifrar, havia um brilho quente que ela nunca notara antes. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer. Nikolai deu de ombros como se fosse óbvio. Ele só falou a verdade. Você é mãe deles. Dos 4. As lágrimas ardiam em seus olhos, mas não eram de dor. Eram de uma felicidade tão grande que doía, quietinha, serena, como um riacho de degelo. Ela enxugou uma lágrima furtiva. Não chore, murmurou Nikolai, percebendo o gesto. Agora está tudo como deve ser. Em casa, os esperava uma ceia festiva. Kátia, já com 9 anos, com a ajuda da vizinha, assara um pirogue de repolho, a sobremesa favorita de Misha. Pasha havia limpo os sapatos do irmão até ficarem reluzentes, para ir à escola como um fidalgo. Até o pequeno Sasha contribuíra, rabiscando com carvão em um pedaço de casca de bétula algo que vagamente lembrava uma igreja e uns palitinhos que deveriam ser pessoas.
Quando as crianças finalmente adormeceram, Nikolai chamou Ana para a oficina. Era raro ele convidá-la até lá, aquele era seu refúgio, o lugar onde trabalhava a madeira e talvez, também seus pensamentos. Quero mostrar uma coisa, disse, acendendo um archote. Na penumbra, o cheiro de serragem fresca, verniz e resina envolveu Ana como um abraço. Nikolai aproximou-se do banco de trabalho, onde um pequeno objeto repousava, coberto por um pano de linho. Faz tempo que queria lhe dar, murmurou, puxando o tecido com cuidado. Disse ele, retirando o pano com delicadeza. Esperava o momento certo há tanto tempo. Sobre a bancada repousava uma caixa de joias. Pequena, do tamanho de 2 palmas unidas, mas de uma elegância surpreendente. Feita de madeira clara, seus lados exibiam um entalhe minucioso, parreiras entrelaçadas, pássaros em voo, flores que pareciam ganhar vida sob a luz trêmula do archote. Na tampa, letras elaboradas formavam as iniciais AP. M e o ano, 1886. Ana Petrovna Morozova, explicou Nikolai, notando seu olhar atento. Seus novos iniciais. Ana estendeu a mão com cautela, como se temesse quebrar o encanto. A madeira era lisa, quase quente ao toque, como se respirasse. Cada detalhe, cada curva, havia sido esculpido com uma precisão que só poderia nascer de horas de dedicação e de algo mais. Algo que doía e acalentava ao mesmo tempo. Foi você quem fez? Sussurrou a voz embargada. Nikolai assentiu, os olhos fixos na caixa como se nela estivesse escrita uma história que só os dois poderiam entender. Nas noites de inverno, quando vocês já dormiam, confessou. Para guardar suas coisas, cartas, agulhas, o que quiser. Hesitou, como se as palavras seguintes custassem mais do que as anteriores. Quero que tenha algo seu nesta casa. Ana ergueu o rosto. Na penumbra, o perfil de Nikolai parecia mais jovem, as rugas ao redor dos olhos suavizadas pela sombra. Por um instante, ela viu não um homem endurecido pela dor e pela solidão, mas o rapaz que ele fora um dia, antes das perdas, antes do peso de criar sozinho 3 crianças, antes de aprender a calar o que doía. Eu tenho, e respondeu baixinho, os dedos ainda pousados na madeira. Eu tenho uma família. Nikolai não disse nada. Apenas, após um longo silêncio, tomou sua mão entre as suas. Não era um gesto de paixão ardente, mas de algo mais profundo, um laço tecido no cotidiano, na confiança que cresce quando se divide o pão e se enxuga as lágrimas alheias. Um sim sem palavras. Sim, murmurou ele, como se lesse seus pensamentos. Apenas, existe. Ficaram assim lado a lado, as mãos entrelaçadas, enquanto lá fora a noite de primavera espessava o ar com sons familiares, o latido distante de cães, vozes de camponeses que voltavam tarde dos campos, o rangido de uma carroça. Ruídos comuns, mas que para Ana soavam como a melodia mais doce do mundo, a música de um lar, de um lugar onde finalmente ela pertencia. A caixa permanecia entre eles, pequena e pesada de significado. Suas iniciais talhadas pelas mãos de quem agora era seu marido. Seu nome pronunciado pela boca de um filho que não era de seu sangue, mas de seu coração. Seu lugar naquela família já não era uma concessão, uma caridade passageira, era real legítimo, conquistado. Naquela noite, ao deitar-se, Ana ficou longo tempo olhando para as estrelas através da janelinha da alcova. Dentro dela, algo que há meses estava encolhido, tenso como uma mola comprimida, finalmente se desdobrou. Durante todo aquele tempo, ela temera acreditar, temera admitir mesmo a si mesma que encontrara seu lugar. A vida lhe tirara tantas coisas que sempre que a felicidade espreitava, ela se encolhia, à espera do golpe. Mas naquela noite, ouvindo a respiração regular das crianças além da parede, sentindo o peso da caixa de joias em suas mãos, recordando a voz firme de Misha, ela é nossa mãe, Ana permitiu-se pela primeira vez acreditar. Suas andanças haviam terminado. Seu fardo suportado. Sua família estava ali sob aquele teto. Não era uma família de sangue, mas era verdadeira. Não fora dada de imediato, mas por isso mesmo era mais preciosa. E agora finalmente estava completa. Ela, Ana Petrovna Morozova, era seu coração. O verão de 1887 chegou sem piedade. O céu endurecera em um azul cobalto sem nuvens, implacável. O sol ardia sobre a terra como um castigo, queimando tudo que ousava viver. Dia após dia se arrastavam sem uma única gota de chuva. A grama amarelara e murchara, a terra rachara em gretas profundas, os poços secavam. Os velhos, sentados nos bancos diante das casas, balançavam a cabeça. Não é bom sinal. É um castigo do Senhor. Ana saía ao alpendre nas madrugadas, quando o ar ainda não queimava os pulmões, e fitava o horizonte, buscando algum vestígio de nuvem. Mas o céu permanecia vazio, indiferente.
Não se torture à toa, disse-lhe Nicolai certa manhã, ao vê-la ali, imóvel como uma estátua de esperança. Deus há de mandar a chuva. Mas sua voz não tinha convicção. A seca golpeava a todos. Os campos murchavam, o gado definhava de sede e falta de pasto. Na farinha já se misturava serralha para esticar a pouca quantidade que restava. Até os pedidos de trabalho na igreja diminuíram. Quem pensaria em enfeites de madeira quando cada moeda era contada para comprar comida? Nicolai agora aceitava qualquer serviço, consertava telhados, calafetava casas, fazia móveis para os burgueses da cidade. Voltava tarde, o rosto queimado pelo sol, as mãos ásperas de trabalho. Sentava-se à mesa em silêncio, comendo o que Ana colocava diante dele sem uma queixa, apesar da escassez. A penúria tornava-se cada vez mais visível. Os sacos de farinha minguavam, a horta secava. Ana remendava as roupas das crianças à noite, desmanchando peças velhas para ajustá-las aos corpos que cresciam. Lavava a mesma roupa repetidas vezes na água enfraquecida, esfregando até sair a última mancha. Economizava cada pitada de sal, cada lasca de lenha. E mesmo assim, ao olhar para os filhos, também mais magros, a pele bronzeada pelo sol, mas os olhos ainda brilhantes, ela não permitia que o desânimo a vencesse. Não era só sua família que sofria. A aldeia toda gemia sob o mesmo fardo. Mamãe, estou com fome, puxava a Sacha, beliscando sua saia. Ana afagava seus cabelos revoltados. Espere, meu amor, logo terá mingau. E enquanto dizia isso, tirava do esconderijo secreto um punhado de amoras secas, colhidas no verão anterior. Fazia uma infusão quente, doce o suficiente para enganar a fome das crianças e adoçar seus lábios ressecados. No final de julho, Ana tomou uma decisão desesperada. Atrás da casa, havia um pedaço de terra abandonado, coberto de losna e ervas daninhas. O solo era úmido, pesado e inadequado para uma horta comum, mas talvez servisse para outra coisa. Ela levantou antes do amanhecer, pegou uma pá e começou a cavar. Ao meio-dia tinha uma cova funda, onde carregou água do poço até encher. Formou-se um pequeno lago lamacento, turvo, longe de ser cristalino, mas cheio de água. Ao redor, plantou os últimos pés de couve e beterraba que sobraram. Acha que vai sobreviver? Perguntou Nicolai ao vê-la, ao anoitecer, encharcada de suor e terra. Ana fitou-o diretamente nos olhos. Tem que sobreviver. Vou regar todos os dias. Alguma coisa há de crescer. Ele não discutiu. No dia seguinte, ao voltar do trabalho, trouxe varas finas e improvisou uma espécie de toldo sobre o canteiro, para protegê-lo do sol escaldante. Assim viviam, dia após dia, economizando cada migalha, cada gota de água. Misha, após a escola, ajudava um vizinho a pastorear ovelhas, em troca, ganhava um pouco de leite para Sacha. Pachá ia pescar no rio, nem sempre voltava com algo, mas às vezes trazia 2 ou 3 peixinhos minúsculos. Kátia ajudava Ana nas tarefas e ainda colhia ervas medicinais, que a madrasta secava e trocava por outros mantimentos. Até que uma noite, Ana acordou com um som estranho. A princípio pensou ser imaginação, mas o ruído repetiu-se. Um zumbido distante, como se algo imenso e pesado se arrastasse pelo céu. Ela correu para a varanda. O horizonte a oeste escurecia com nuvens densas carregadas. O vento aumentava, curvando os talos secos da grama. Um trovão retumbou ao longe. Tempestade. Vinha do oeste, trazendo a água tão esperada. Ana ergueu o rosto, sentindo as primeiras gotas grossas caírem sobre a terra sedenta. Frias, vivificantes, desejadas. Chuva! Gritou sem se importar em acordar as crianças. Está chovendo. Ao amanhecer, a chuva transformará-se em um aguaceiro furioso, como se a natureza quisesse, em poucas horas, compensar meses de seca. A água descia em torrentes, encharcando os pátios, transformando as estradas em rios de lama. Nicolai voltou ensopado até os ossos. Trabalhará em uma aldeia vizinha, consertando o telhado de um celeiro, quando a tempestade começou. Não poderia abandonar o serviço. O grão armazenado lá dentro apodreceria. Então permaneceu sob a chuva e o vento, martelando até terminar. Troque de roupa, alarmou-se Ana, vendo-o tremer. Vou esquentar a banha. Mas era tarde. Ao anoitecer, Nicolai ardia em febre. Deitado no banco, coberto por um casaco de pele, seu corpo grande era sacudido por calafrios. Só um resfriado, murmurou o culpado. Até amanhã passa. Mas pela manhã estava pior. Nicolai mergulhara em um delírio febril, murmurando palavras incompreensíveis entre os acessos de calor. Ana enviou as crianças para a casa da vizinha, não precisavam ver o pai daquele jeito. Ela ficou sozinha, cuidando do doente com as mesmas mãos firmes com que outrora cuidara de Kátia.
Preparou infusões de ervas, esfregou seu peito com gordura de texugo e aplicou compressas frias na testa. O ar da casa se encheu do cheiro de hortelã, camomila e tomilho. Por 3 dias Nikolai queimou em febre, agitando-se na cama. Ana não se afastou um instante, trocava as compressas, mantinha o fogo na lareira, preparava remédios caseiros e dormia em fragmentos, sentada à cabeceira, atenta a qualquer sinal de que ele precisasse dela. Na madrugada do 4º dia veio a crise. O calor aumentou, e o delírio se tornou mais claro. Nikolai falava, às vezes quase gritava. Ana inclinou-se, tentando decifrar as palavras entrecortadas. Mária, distinguiu-o por fim. Mária, perdoe-me por tê-la esquecido. Seu coração se contraiu. Mesmo em febre, ele lembrava da primeira esposa, aquela que amara de verdade. Ana virou o rosto, sentindo os olhos arderem. Ana, disse ele de repente com uma clareza inesperada. Ela estremeceu voltando-se para ele. Seus olhos estavam fechados, mas os lábios moviam-se, repetindo seu nome como uma súplica. Ana, não vá embora. Preciso de você. Ana segurou sua mão, quente e seca pela febre. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Ao amanhecer, a febre começou a ceder. A respiração de Nikolai se tornou mais regular, e gotas de suor brotaram em sua testa, sinal de que o pior havia passado. Ana umedeceu um pano na água fresca e limpou seu rosto com cuidado. Quando ele abriu os olhos, turvos pela doença, mas já lúcidos, murmurou. Água? Ela aproximou uma caneca com a infusão, sustentando sua cabeça. Ele bebeu com avidez, como se a febre tivesse queimado toda a umidade dentro dele, assim como a seca fizera com a terra nos últimos meses. Obrigado, disse, recostando-se no travesseiro. Você me salvou como salvou a Kátia outrora, sorriu Ana. Agora estamos quites. No dia seguinte sua melhora era evidente. Já conseguia sentar-se, apoiado nas almofadas, e até comer sozinho. As crianças voltaram para casa, aliviadas ao ver o pai recuperado. A vida, aos poucos, retornava à sua rotina. À noite, quando os pequenos já dormiam e Ana recolhia a mesa após o jantar, Nikolai falou de repente. Eu me lembro de tudo. Ela virou-se sem entender. Lembra? Do que disse em delírio? E da Mária? E de você? Sua voz era firme, sem a habitual reserva. Ana congelou, contendo a respiração. Nikolai olhava para ela diretamente, com uma franqueza que nunca demonstrara antes. Pedi perdão a ela. A Mária. Por ter esquecido, não ela porque isso é impossível. Mas a dor, a saudade. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Casei com você por piedade e desespero. Mas aprendi a amá-la por quem você é. Ana sentiu um nó na garganta. Sentou-se no banco, apertando entre os dedos o pano com que secava a mesa. Não precisa ter pena de mim, Nikolai Ivanovitch. Eu não tenho. Ele balançou a cabeça. Estou falando a verdade. Pela primeira vez em quase 2 anos. Fez outra pausa, mais longa. Amei você de outro jeito. Não de repente, não à primeira vista, mas como uma árvore que cresce devagar, porém enraiza fundo. Ana levantou os olhos. O olhar de Nikolai era novo, uma ternura exposta sem defesas. Eu pensava que amor era quando nos escolhem de imediato, murmurou ela. Descobri que é melhor quando nos escolhem todos os dias de novo. Ele estendeu a mão e ela, sem hesitar, entrelaçou os dedos nos dele. Venha, disse ele, levantando-se. Quero mostrar uma coisa. Levou-a até a varanda. A noite estava amena. Após a chuva, tudo revivera. A terra exalava um cheiro fresco, as ervas desabrochavam. O ar carregava o aroma de terra molhada e folhas verdes. Sobre os telhados das casas vizinhas, o pôr do sol ardia em tons de carmim e ouro. Lindos, suspirou Ana. Você é mais linda, respondeu Nikolai simples. E pela primeira vez em todo o seu casamento, abraçou-a não por obrigação ou apoio, mas pelo desejo de estar perto. Seus braços a envolveram pela cintura, puxando-a para si. Ana sentiu o coração dele bater, forte e vivo, contra o seu. Talvez eu não lhe dê um herdeiro, começou ela, insegura. Mas ele a interrompeu, colocando um dedo em seus lábios. Já tenho 4 herdeiros, disse suave. O que não tinha mais de 1 ano era uma esposa. E beijou-a com uma timidez quase infantil, como se fosse a primeira vez. Seus lábios responderam sem pressa, e naquele beijo não havia a paixão impetuosa da juventude, mas a profundidade de um amor maduro, conquistado à custa de dor e tempo. Ficaram assim, abraçados na soleira da casa, enquanto o último clarão do dia se apagava. 2 seres que no início a necessidade e um acordo tinham unido, mas que agora a escolha diária e o cuidado mútuo transformaram em algo verdadeiro. Vamos entrar, disse Ana baixinho. Já anoitece. Nikolai tomou sua mão, entrelaçando os dedos com os dela.
Vamos, esposa. E pela primeira vez aquela palavra não soou como um título vazio, mas como uma confissão. Naquela noite dividiram a cama não como estranhos ligados por um dever, mas como homem e mulher que, contra todas as probabilidades, haviam aprendido a se amar devagar, aos poucos, e por isso mesmo com uma força maior. Pela manhã, Ana acordou com um raio de sol filtrando-se pela cortina. Ao seu lado, Nicolai dormia. Seu rosto, relaxado no sono, parecia mais jovem, sereno. Ela tocou sua bochecha com cuidado, incrédula diante da própria felicidade. Ele capturou sua mão sem abrir os olhos e levou aos lábios. Bom dia, esposa. Bom dia, marido, respondeu ela, e o coração transbordou de uma alegria quieta. Lá fora, os pássaros gorjeavam. Na rua, ecoava o riso das crianças, provavelmente Pacha brincando com os meninos da vizinhança. A vida seguia comum e cheia de afazeres, mas agora havia algo novo nela. Um amor que não chegará como um relâmpago em céu claro, mas crescerá como uma árvore, lançando raízes profundas. Ana e Nicolai haviam se tornado verdadeiramente marido e mulher não perante a lei ou os outros, mas perante si mesmos. E nesse reconhecimento mútuo estava uma felicidade singular, a de encontrar o amor não no primeiro ímpeto da juventude, mas na escolha consciente de todos os dias. O outono de 1888 chegou sem alarde, pisando leve sobre as folhas caídas. Uma manhã, Ana acordou com uma estranha sensação no corpo, como se algo tivesse se deslocado em sua essência. A princípio, atribuiu ao cansaço a colheita fora farta após a seca do ano anterior, e o trabalho não dava trégua. Mas quando, pelo terceiro dia seguido, o cheiro de pão recém-assado a antes tão querido lhe causou náuseas, compreendeu. Sem ousar acreditar, temendo até mesmo pensar na palavra, foi até a parteira Agafia. A velha examinou seu ventre com mãos secas e enrugadas, observou-lhe o rosto e assentiu. Está grávida. Pouco tempo ainda, umas 6 semanas. Para Maslenitsa nascerá. As pernas de Ana fraquejaram, e ela sentou-se no banco. Dentro dela, algo pulsava, não um bebê ainda cedo demais, mas a ideia dele, que descobria agora, também podia ocupar espaço no corpo. Ora, menina, por que chora? Resmungou Agafia. Ou não está feliz? Estou, sussurrou Ana entre lágrimas. Só tenho medo de acreditar. Depois de tantos anos, a parteira sorriu com sua boca desdentada. É vontade de Deus. Quando chega a hora e a pessoa certa, a semente brota. Fez um gesto com a cabeça. Vá, conte ao marido. Deixe-se alegrar também. Ana voltou para casa, apertando contra o peito um embrulho com ervas para as náuseas. Nicolai já a esperava na varanda, claramente notara sua ausência e... Está tudo bem? Perguntou ele, fitando-lhe o rosto molhado de lágrimas. Ana levantou os olhos para ele. Quantas vezes imaginara aquele momento, quantas vezes ensaiara mentalmente as palavras que diria. Mas agora, diante dele, não conseguia pronunciar sequer uma sílaba. As lágrimas escorriam livres, traindo a emoção que a engasgava. Ana, a voz de Nicolai tremeu de preocupação. O que aconteceu? Ela tentou falar, mas a garganta fechou-se. Eu comecei. Gaguejou como se as palavras pudessem, sozinhas, dissipar o milagre que carregava. Em vez de explicar, pegou a mão grande e calejada dele e pressionou-a contra seu ventre, ainda plano sob as roupas. Nicolai congelou. Seus olhos passaram pela confusão inicial, depois pela surpresa atordoada, até que uma alegria tão intensa e desmedida os iluminou que Ana sentiu o coração bater mais forte. É verdade? Sussurrou ele, como se temesse que o som da própria voz quebrasse aquele instante. Tem certeza? Ela apenas assentiu, sem confiar em sua voz trêmula. Meu Deus, foi tudo o que conseguiu dizer. E então fez algo que Ana jamais esperaria. Ergueu-a nos braços como se fosse uma pluma e girou com ela pelo pátio, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto o vento levava seus passos desajeitados pela terra batida. A notícia espalhou-se pela aldeia mais rápido que fogo em palha seca. Ainda ao anoitecer, as vizinhas começaram a aparecer. Umas para pedir sal emprestado, outras por um fósforo, mas todas, na verdade, vinham espiar o milagre. Ana, a estéril, a repudiada pelo primeiro marido, agora carregava no ventre o filho de um segundo homem. Os murmúrios se multiplicavam. Quem diria? Diziam que era defeituosa. É o destino, deve ser, olha só, a vida dá voltas. As cabeças balançavam entre o espanto e a superstição. As crianças receberam a novidade cada uma à sua maneira. Misha, já um rapaz de 16 anos, abraçou Ana com um constrangimento terno. Fico feliz por você, mãe. Pacha pulou de alegria. Vou ter um irmãozinho. Um irmão de verdade. Kátia, serena, perguntou se poderia bordar as roupinhas do bebê.
E Sasha, com seus 8 anos e a ingenuidade ainda intacta, franziu a testa perplexo. Mas como é que ele entrou aí dentro? Os meses seguintes não foram fáceis. As náuseas persistiram até o inverno, a coluna doía, as pernas inchavam. Mas a cada movimento do bebê e um pontapé minúsculo, um giro inesperado, Ana sentia uma onda de êxtase que fazia todas as dores parecerem insignificantes. Nikolai, por sua vez, dedicava-se a ela com uma ternura comovente, assumia os trabalhos mais pesados, poupava das lidas domésticas e as noites. Sentava-se ao seu lado, a mão enorme e quente sobre sua barriga arredondada, como se quisesse memorizar cada sinal daquela vida que crescia dentro dela. Em dezembro, quando a neve cobriu a terra como um manto macio, Ana encontrou Daria Makarvna na feira. A velha sogra, aquela mesma que anos antes a expulsara de casa, aproximou-se de lado, examinando-a de cima a baixo com um olhar que se demorou no ventre agora proeminente. Então engravidou, disse sem cumprimentos. É assim que a coisa funciona. Parece que precisava era de homem diferente. Outrora, aquelas palavras teriam ferido Ana como uma faca. Mas agora ela apenas sorriu com uma tristeza leve. Tudo é vontade de Deus, Daria Makarvna. Como lhe aprouver? E seguiu seu caminho, sentindo nos ombros o peso do olhar da velha. Estranhamente, porém, não havia raiva em seu peito, nem ressentimento, apenas uma gratidão quietinha, como se a vida, afinal, tivesse lhe dado exatamente o que ela merecia. O inverno de 1889 foi rigoroso. Em meados de janeiro, quando a ventania uivava do lado de fora e a fumaça das chaminés rastejava rente ao chão gelado, Ana sentiu as primeiras contrações. Nikolai enviou Misha a cavalo até a aldeia vizinha para buscar a parteira. Agafia prometera estar presente. As crianças menores foram mandadas para a casa da vizinha para não presenciar o sofrimento. Ele próprio não conseguia ficar parado, atiçava o fogo na lareira, esquenta a água, parava abruptamente à porta do quarto, onde os gemidos de Ana se misturavam ao vento lá fora. Foram 12 horas de luta. 12 horas em que Ana enfrentou uma dor que parecia rasgar-lhe as entranhas, enquanto a vida e a morte disputavam seu corpo. Agafia não parava, aplicava compressas quentes em sua barriga, fazia-a beber chás amargos, murmurava preces entre dentes. Do lado de fora da porta, Nikolai ouvia cada suspiro, cada grito abafado, e rezava em silêncio, as mãos trêmulas apertando um ícone de madeira. Quando Ana já não tinha mais forças, quando a escuridão começava a envolvê-la, ecoou um choro, agudo, furioso, cheio de vida. Seu filho, sua própria carne, seu sangue rompeu as fronteiras do possível e chegou ao mundo. É menino, anunciou Agafia, enfaixando o corpinho minúsculo em um pano limpo. Fortinho, berra que nem um leão. Esse vai viver. Colocou o bebê no colo de Ana e ela, através de um véu de lágrimas, viu aquele rostinho vermelho, enrugado pelo primeiro grito, os dedinhos apertados em punhos, a penugem escura na cabeça. Nikolai! Chamou a voz fraca. Venha! Ele entrou com passos hesitantes, como se temesse o que encontraria. Mas em vez da cena de horror que talvez imaginasse, deparou-se com o sorriso exausto da esposa e um embrulho miúdo em seus braços. Nosso filho, disse Ana. Temos um filho. Nikolai ajoelhou-se ao lado da cama. Seu rosto curtido, sulcado pelo tempo, estava molhado. Eram as primeiras lágrimas que Ana lhe via. Com um dedo tocou a bochecha do bebê, como se receasse que ele fosse se desmanchar. Agora você é minha para sempre, sussurrou. Você e ele. A incompatibilidade de almas impedira que ela e Semyon se tornassem pais. Ele, desajeitado, curvou-se em uma reverência. Fico feliz que tudo tenha dado certo para você. Peço perdão se algo não ficou como deveria. E partiu encurvado e envelhecido com as mãos vazias e o coração mais vazio ainda. Ana observou-o se afastar e uma calma leve, como a que se sente ao fechar o último capítulo de um livro antigo, encheu-lhe a alma. A primavera de 1892 explodiu em cores. 7 anos haviam passado desde aquele dia em que Nikolai a resgatara da praça do mercado. 7 anos, um tempo suficiente para que uma casa se transformasse, para que paredes ganhassem vida. Agora, o lar deles parecia maior, mais luminoso, repleto de vozes e risadas que ecoavam como música. Mikhail, aos 19 anos, já era um verdadeiro aprendiz do pai. Suas mãos, outrora desajeitadas, agora dominavam as ferramentas com precisão. Ele até pensava em casar, tendo posto os olhos em uma moça do vilarejo vizinho modesta, trabalhadeira, do tipo que se sabe que não falhará nos momentos difíceis. Pavel, com seus 16 anos, mergulhara nos livros. O padre Vasily, percebendo sua sede de conhecimento, emprestava-lhe volumes da igreja, ensinava-lhe grego e latim. Já se falava até em enviá-lo ao seminário.
Katenka, aos 14, florescia como uma macieira em maio. Seu rosto atraía olhares, mas ela mantinha-se recatada, ajudando Anna nas tarefas domésticas, bordando com dedicação um presente para o irmão mais velho. Sasha, aos 13, herdara do pai o dom para a marcenaria, mas enquanto Mikhail preferia peças robustas, móveis, portas, molduras, o menino se encantava pelo detalhe. Talhas delicadas, incrustações, caixinhas minúsculas que pareciam feitas por fadas. E havia ainda Maria, a caçula, que completará 3 anos naquela primavera. Uma menina de cachos rebeldes, olhos cor de cereja madura e uma teimosia que fazia todos rirem. Ela adorava os irmãos, especialmente Sasha, que esculpia para ela cavalinhos de madeira, bonecas e passarinhos. Nikolai, por sua vez, já não era apenas um mestre local. Seu nome ecoava até na cidade do distrito. Seus trabalhos, iconostases esculpidos, quiosques, móveis, eram admirados pela beleza e solidez. Recentemente receberá um pedido que o enchia de orgulho, um iconostase para a nova igreja da capital da província. Uma obra monumental que ocuparia anos de seu tempo. Naquele dia de maio, enquanto o jardim exalava o perfume das flores, Anna sentava-se à sombra da velha macieira. No colo, Maria, absorta em observar uma joaninha que caminhava por seu dedo. Não muito longe, sob a tilha, erguia-se um monumento. Não mais uma cruz rústica de madeira, mas uma lápide de pedra, esculpida com esmero pelas mãos de Nikolai. Maria Nikolaevna, primeira mãe de nossos filhos, lia-se na inscrição. Ao lado, uma jovem macieira, plantada por ele em memória da primeira esposa, desabrochava em flores todos os anos, como se abençoasse a nova vida que nascerá das cinzas da antiga. A porteira rangeu. Nikolai retornava da oficina, os passos já menos ágeis, a barba prateada pelo tempo, mas as costas ainda eretas e as mãos firmes. Sentou-se ao lado de Anna no banco de madeira. Maria, sem hesitar, subiu em seu colo, exigindo atenção. Ele afagava distraidamente os cachos da menina, enquanto seus olhos se fixavam na lápide sob a tilha. Sabes o que compreendi nestes anos? Disse ele, de repente. Deus não nega filhos a uma mulher porque ela seja inadequada. Ele espera o momento certo, e o homem certo. Anna apoiou a cabeça em seu ombro. 7 anos antes, não poderia imaginar que aquele viúvo silencioso se tornaria o centro de seu mundo, que amaria seus filhos como se fossem seus, que daria à luz mais 2. Que a dor se transformaria em algo tão cheio de luz. Eu aprendi, murmurou ela, que família não é só sangue. É a escolha de amar, todos os dias como se fosse a primeira vez. Nikolai a abraçou com um braço, apertando-a contra si. Seus olhares se encontraram, e neles cabia tudo o que haviam vivido. A dor da perda, a solidão, a esperança, o medo, o desespero, a alegria, o amor. Uma vida inteira comprimida em 7 anos. Papai, olha. Maria estendeu a mãozinha, onde a joaninha abria as asas. O pequeno inseto alçou voo, uma mancha vermelha perdendo-se no azul do céu. Que voe, sorriu Nikolai. Cada um tem seu caminho. Anna acompanhou com os olhos o voo da joaninha, pensando nas estranhas voltas que a vida dá. Como a felicidade pode brotar do luto, como a dignidade nasce da humilhação, como a plenitude surge do vazio. O círculo se fechará. Ela que um dia estivera na praça do mercado com a cabeça baixa, agora sentava-se em seu próprio jardim, cercada de afeto e respeito. Não por sorte, mas porque soubera aceitar seu destino e transformá-lo em dom, para si e para aqueles que amara. Lá dentro, Katenka riu alto. A porta da frente bateu. Pavel e Sasha voltavam da pesca. Da oficina ecoava o martelar de Mikhail. E Maria, escorregando do colo do pai, já corria pela grama, atrás de outra joaninha. Um dia comum. Uma felicidade comum. Uma vida inteira pela frente.